O tema de hoje que nós vamos estudar é a última chance. A última chance. A gente não sabe, né? Se este fosse o último momento da sua vida, será que você estaria aproveitando a última chance de Deus para você aceitar a graça? Nós acabamos de assistir um testemunho tão forte, não é verdade? Tão forte, é impactante demais. A nossa vida, queridos, ela é tão passageira, tão frágil, que tudo pode mudar em segundos. Absolutamente em segundos. Nós estamos aqui estudando as profecias de Daniel a cada sábado. E eu quero abrir meu coração para você, conversar aqui com você, com a minha igreja, né? com os nossos irmãos que nos assistem também, nos acompanham. Eu sou um apaixonado pelas profecias bíblicas. Sou apaixonado pelas profecias. Amo o livro de Daniel, amo o livro do Apocalipse, e eu me inflamo quando estudo as profecias. E sou sincero em dizer para você que quando comecei a estudar e preparar a série de Daniel, veio na minha mente assim, por que o livro de Daniel começa com uma parte histórica e não com uma parte profética? Que a gente gosta mais das profecias, a gente se identifica, parece, mais com as profecias, não é verdade? E nós vamos logo entrar na parte profética, quando chegarmos em Daniel 7 em diante, aí vem a parte da revelação profética de Deus de uma forma assim que a Bíblia revela a nós, que é simplesmente fantástico. Mas o livro de Daniel é dividido entre parte histórica e profética. A parte histórica dos capítulos 1 ao 6, com exceção do capítulo 2, e eu fiquei me perguntando, porque quando eu começo a estudar um tema para apresentar, a minha mente ela vem em 1000 perguntas. Eu vou lendo o texto e vou fazendo pergunta. E vou buscando as respostas às perguntas que me vêm à mente, que eu faço, né? Para mim mesmo. E eu fiquei pensando assim, mas Senhor, por que começa com a parte histórica? Vejam, a parte histórica do livro de Daniel revela o como ocorrerão as coisas. E a parte profética, quando acontecerão. E na minha mente vinha assim, mas por que a gente fica sabendo como vai acontecer antes do quando vai acontecer? Parece que fica meio desconexo. E agora, ao estudar capítulo por capítulo, ali eu toda semana tenho buscado, e a gente vai preparando a mensagem, mastigando ela, né? E digerindo. Essa semana eu cheguei a algumas conclusões e eu quero compartilhar com você. Pensa comigo o capítulo 1 de Daniel, ok? Capítulo 1 de Daniel. No capítulo 1, nós vemos que eles foram enviados como cativos para a Babilônia, certo? Isso revela uma realidade da vida deles, de Misael, Ananias, Azarias, Daniel e outros cativos de Jerusalém. Realidade, em Babilônia, ok? Em Babilônia. Pense comigo. Qual é a realidade da sua e da minha vida hoje? Em Babilônia. Nós estamos em Babilônia. Essa é a realidade da nossa vida, ponto final. Só que a lição do capítulo 1 qual foi? Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. E este é o ideal de Deus para a nossa vida hoje também.
Muito embora estejamos em Babilônia, Babilônia não deve estar em nós. Como Jesus mencionou lá em João capítulo 17. Pai, eu os envio para o mundo, mas eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas o mundo não está neles. Queridos, esse é o chamado de Deus para nós. É o ideal de Deus para nós. Número 1, realidade. Estamos em Babilônia. Mas por Cristo, Babilônia não deve estar em nós. Não pode estar em nós. Amém? Ainda no capítulo 1, uma outra lição que nós aprendemos é que Deus revela a vitória em meio à derrota. Embora eles estivessem cativos e escravos em Babilônia, Deus revelou a vitória para eles, se eles seguissem a vontade de Deus. Então pense comigo. Nós que estamos em Babilônia, se nós escolhermos que Babilônia não esteja em nós e seguirmos aquilo que Deus tem proposto, sua vontade, certa é a vitória. O que você diz? Amém? Certa é a vitória. Certa é a vitória. Capítulo 2 de Daniel. Aí nós temos o sonho de Nabucodonosor. Um sonho do tempo do fim. Veja, neste sonho, Deus dá uma revelação sobre os acontecimentos. Sabe o que nós estamos vendo aqui no livro de Daniel? Deus está dizendo assim: filho, filha, você está em Babilônia, viu? Mas olha para a revelação do sonho de Nabucodonosor da estátua. Os reinos vêm, virão, passarão, mas no final o meu reino eterno será estabelecido. Sabe o que isso significa? Que a história do mundo está nas minhas mãos. O sofrimento vai acabar. Como Emerson falou, perdi meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã, tudo em o pai e a mãe de um dia para o outro. Que loucura! Aí ele diz no final: porque lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Amém! Deus tem o domínio da história deste mundo nas suas mãos. E o que Deus está revelando para nós em Daniel capítulo 2, o que é? Filho, você está em Babilônia, que Babilônia não esteja em você, deixe eu guiar a tua vida. Em Daniel capítulo 2 ele diz assim: deixa que a história da tua vida esteja nas minhas mãos, e eu vou te dar vitória final. Amém? Daniel capítulo 3, nosso último estudo, nós vemos ali que o diabo não nos deixa sossegados. É ou não é verdade? O diabo não para, gente. Ele é terrível, asqueroso, nojento, salafrário, e não faltariam aí adjetivos para esse bandido sem vergonha. É ou não é verdade? É ou não é? Ele não para. Pega os homens de Deus e coloca-os numa prensa e lança-os na fornalha. Deus permitiu. Mas Deus revelou em Daniel 3 o quê? Se você tiver que passar pela fornalha da separação pela morte, se você tiver que passar pelo fogo da aflição, pelo fogo da perda, pelo fogo da doença, pelo fogo que seja ali de provação que venha sobre a sua vida, Deus diz assim: eu vou estar com você em meio a chamas. Amém? Esse é o nosso Deus. Uau! Daniel,
Daniel, Deus está revelando para nós assim, você está em Babilônia, mas não precisa que Babilônia esteja em você. E Daniel 2, deixa eu ter o domínio da tua vida nas minhas mãos. Daniel capítulo 3, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que você tenha que passar pelo vale sombrio como a própria morte, você não precisa temer nada, porque eu ali estarei contigo, a minha vara e o meu cajado te consolarão. No meio das chamas, eu estarei contigo. Amém. Só que quando eu vejo tudo isso, tem algo que me chama muito a atenção aqui. Que em Daniel no capítulo 1, Deus faz saltar diante dos olhos de todos os magos, astrólogos de Babilônia, feiticeiros e tudo mais, faz saltar diante deles 4 jovens que seguem a vontade de Deus. E Nabucodonosor olha e diz assim: não tem em Babilônia ninguém como eles. Quem são esses jovens? De onde eles vêm? Por que eles são assim? Deus está se revelando para a Babilônia, para Nabucodonosor e todos que lá estavam, através desses jovens. Quando a gente vai para o capítulo 2, Deus revela-se a Nabucodonosor de uma forma extraordinária, tão surpreendente, tão maravilhosa. Mas ainda Nabucodonosor, depois de Deus dar a Daniel o sonho e a interpretação, Nabucodonosor diz lá em Daniel capítulo 2, versículo 47, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o teu Deus. Veja, que oportunidade Nabucodonosor perdeu de aceitar o Deus de Daniel como sendo o seu Deus. Ele disse assim: não é o meu Deus, é o seu Deus. Pegaram a ideia aí? Não. Passou-se uma oportunidade, passou-se uma chance na vida de Nabucodonosor, ele não aceitou. Aí a gente chega em Daniel capítulo 3, Deus permitiu tudo aquilo, diz assim: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Os homens que foram levar ali, Misael, Ananias e Azarias, para a fornalha, só de chegar perto já caíram como mortos. E os 3 entram na fornalha, e Nabucodonosor olha lá para dentro, não vê 3, mas vê 4, e o quarto era semelhante ao filho dos deuses, era o próprio Cristo Jesus. Mas o indivíduo, quando vê aquilo, fica atônito, ele chama para fora os 3, não chama os 4. Ele não estava nem aí para aquele que era um como filho dos deuses, que era o próprio rei do universo, que estava com os meninos lá dentro da fornalha. Ele chamou os 3, é o que a Bíblia revela. Ele está dizendo o que com isso? Não importa, não importa. Ele diz assim, no versículo 28 do capítulo 3, assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. O Deus deles, não meu Deus. Pegaram a ideia ali? Mais uma oportunidade se passou. Eu quero dizer para você, filho, filha, eu queria que você refletisse agora comigo no seguinte: quantas oportunidades Deus tem dado para você? Quantas chances Deus já deu para você? E talvez você está fugindo dele ainda. Você que está me assistindo, nos assistindo em casa, onde quer que você esteja, quantas chances você perdeu? Sabe, Deus tem se revelado a você de tantas formas, de tantas maneiras, de formas maravilhosas, extraordinárias, enfim, e você está deixando as chances passar. Deus se revelou a Nabucodonosor de formas extraordinárias, singulares. Joga os meninos lá na fornalha e... não, é o Deus de vocês, é o Deus de vocês. Perdeu mais uma chance. Será que Deus amava Nabucodonosor? O que você acha? Pouco ou muito? Sabe, eu fico pensando assim, por uma cabeça tão dura quanto aquela de Nabucodonosor, não seria assim um milagre pequeno, não é verdade?
para que ele se convertesse. Deus fez coisas grandiosas. Um sonho que ele não lembra, dá o sonho e interpretação. É uma fornalha acesa, joga lá dentro e eles ficam vivos lá dentro. Só as cordas se rompem. É loucura isso, não é verdade? E o indivíduo ainda, cabeça dura, não se entrega. É ou não é? Só que agora nós entramos no capítulo 4. E quando a gente entra no capítulo 4, nós vemos algo maravilhoso aqui. Mas ao mesmo tempo que é algo maravilhoso, é algo muito chocante. Chocante. Abra a Bíblia comigo em Daniel 4. Daniel capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para com quem? Comigo. Opa! Veja, o que Nabucodonosor está fazendo aqui? Ele está abrindo o capítulo 4, dizendo assim: pareceu-me bem fazer conhecido aquilo que Deus tem feito com Daniel? Não. Aquilo que Deus tem feito com Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Assim, agora ele está dizendo, o que Deus tem feito para comigo. Interessante que o capítulo 4 do livro de Daniel, essa primeira sessão, é o único capítulo da Bíblia que não foi escrito por um profeta ou por um descendente de Abraão. Foi escrito por um rei pagão. E está na Bíblia. Nabucodonosor está dizendo, eu vou contar o meu testemunho para vocês. E ele está contando o testemunho dele agora, dizendo assim, olha, eu quero que vocês saibam o que esse Deus, paz vos seja multiplicado, o que Deus, eu quero mostrar para vocês o que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Ele é o meu Deus. Mas espera um pouquinho, o que foi que aconteceu com esse homem com o coração endurecido, que não aceitou a Deus quando Deus revelou a ele através de um sonho, que não aceitou a Deus quando se revelou a ele dentro de uma fornalha, que ele não aceitou a esse Deus em nenhuma das formas como Deus se revelou, e mostrando que Deus o colocou no trono para dominar o mundo, ele não aceitou. A gente fica pensando, o que foi que aconteceu, que agora esse homem se converteu? E esse é o ponto. A narrativa bíblica começa nos deixando ali aguçados. O que foi que aconteceu com ele que ele se converteu? Se ele não se converteu por nada, por tudo que Deus tinha feito por ele. Mas ainda havia uma última chance. E eu quero que você olhe para mim aqui agora, querido. Em nome de Jesus. Deus, Ele é capaz de fazer tudo o que está ao seu alcance para te salvar. Até mesmo enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, da forma como ele morreu, nas mãos dos demônios, ele fez para te salvar. Já parou para pensar nisso? Que fantástico esse nosso Deus. O que foi que Deus fez para salvar Nabucodonosor, se tudo que ele havia feito já até então não foi suficiente? E eu queria que você agora começasse a se enxergar, se ver nessa história. Veja o versículo 3. Daniel 4:3. Nabucodonosor começa agora a exaltar a Deus assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Aqui Nabucodonosor está reconhecendo o que Deus disse lá em Daniel capítulo 2, versículo 44. Eu vou estabelecer um reino eterno. Ele disse, não, reino eterno não. O meu reino vai ser eterno, uma estátua toda de ouro. Aqui nós temos um Nabucodonosor convertido e reconhecendo o reino do Senhor Deus é o Deus eterno.
Ele diz assim, versículo 4, eu, Nabucodonosor, veja, ele está falando que é um relato dele, é um testemunho pessoal dele. Eu, Nabucodonosor, eu estava tranquilo em minha casa, e eu estava feliz no meu palácio. Estava tranquilo, estava feliz, estava em tudo bem comigo. Versículo 5, no entanto, eu tive um sonho que me espantou, e quando eu estava no meu leito, os meus pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Eu fiquei perturbado, novamente um sonho. Deus se revelou novamente a ele por um sonho, versículo 6. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas eles não me fizeram saber a sua interpretação. De novo, um sonho. Capítulo 2, um sonho, capítulo 4, um sonho. Qual é a diferença do sonho do capítulo 2 e do capítulo 4? É que no capítulo 2 ele não lembrava, agora ele lembrou. É ou não é verdade? E ele lembrou e disse assim, olha, eu quero que venham aqui os sábios, os caldeus, os feiticeiros, Parará de Babilônia, enfim, os astrólogos. Ele contou o sonho para eles e eles não souberam dar a interpretação. Eu acho que Nabucodonosor pensou assim, agora vai ser fácil, eu lembrei o sonho, eles vão saber a interpretação. Mas Deus calou a boca deles e eles não souberam falar nada. Nenhuma interpretação falsa eles puderam dar, Deus não permitiu. E Nabucodonosor disse assim, o que está acontecendo? Eu contei o sonho para vocês, o que vocês não me falam a interpretação? Versículo 8, diz assim, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério é difícil a ti. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Quando eu estava estudando, eu me perguntei assim, por que Nabucodonosor não chamou Daniel já de pronto em primeiro lugar? O que você acha? Por que ele já não chamou Daniel? Ele sabia que Daniel teria a resposta. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Lógico que sabia. Ele não quis chamar Daniel, não. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de se deparar com a verdade. Concordam comigo? Sim ou não? Medo de se deparar com a verdade. Ele sabia que o sonho tinha algo para revelar para ele que ele não queria reconhecer. Será que eu falo para alguém nesta hora que está também fugindo de Deus? Pois Deus está mostrando para você assim, olha, o meu caminho para você é esse daqui. Sabe? É o caminho da pureza, é o caminho da verdade, é o caminho que eu tenho revelado para você através da Bíblia, é o caminho que eu tenho revelado através da igreja, eu tenho revelado através dos pastores, eu tenho revelado através da educação dos teus pais, que têm seguido a Bíblia e tudo mais. Só que você não quer seguir esse caminho da verdade, você fica arranjando desculpas para seguir os teus próprios caminhos, você não quer. E eu poderia citar aqui N exemplos disso. Seja em questão de casamento, de namoro, disso, daquilo, outro, de trabalho, de tudo. Eu diria para você, em nome de Jesus, para de fugir da verdade e deixa Deus ser o teu Deus, amém? Para de fugir da verdade, aceita a verdade, aceita o melhor para você. Às vezes a verdade dói, ela fere, fere ou não fere? Fere ou não fere? Dói. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus diz lá em João capítulo 17,
Santifica-os na tua palavra é a... Mas essa palavra que é a verdade, que se confunde com o próprio Cristo, que é a verdade, o Logos de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz em Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, e mais cortante do que qualquer coisa, e divide juntas e medulas. Pá! Quando a espada fere ou não fere? A verdade fere, mas ela fere para salvar, para curar, para restabelecer. Espada de 2 gumes. De um lado dessa espada são bênçãos, o outro gume são maldições. De um é vida, de outro é morte, de um é ensino, do outro lado é repreensão, correção, no outro é educação. Mas Deus quer nos salvar. Nabucodonosor estava fugindo da verdade de Deus. Eu apelo ao seu coração em nome de Jesus: não fuja mais da verdade, entregue-se à verdade, deixa Deus ser o teu Deus, deixa Ele te salvar. Nabucodonosor estava correndo da verdade, por fim ele chamou Daniel. E Daniel então, Nabucodonosor contou para ele o sonho. Vamos ler aqui na Bíblia, versículo 10 assim: eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando, eu vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Versículo 11, Daniel 4:11. E crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, e esse santo descia do céu. Ele clamando então fortemente e dizendo, disse: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, o toco com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada pelo orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Versículo 16: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu vi isso, disse Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Então ele respondeu e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para com os teus inimigos. Olha para mim, igreja. Nabucodonosor teve esse sonho. Uma árvore chegava ao céu, frutos, muitos frutos, animais que todos se arrebanhavam embaixo da árvore para dela desfrutar do sustento. Até que um vigilante apareceu do céu, um ser santo, e disse: cortai a árvore, deixa só o toco com as raízes, amarrem ali com cadeias de ferro e de bronze. E esse é o decreto que veio do Altíssimo. Nabucodonosor é um indivíduo que gostava de decreto, não é verdade? Decreto para matar, decreto para isso, decreto para vir aqui, os magos, ele gosta. Agora não. Deus está dizendo para ele assim: você fica pensando que você é alguma coisa e tal, saiba que a última palavra é
minha, ok? Os decretos são meus. Eu que domino, não é você não. Eu coloco reis e tiro reis. Eu que tenho domínio. Se você está aí é porque eu escolhi. Ponto final. Quando ele conta para Daniel o sonho, Daniel ficou muito perturbado. Daniel entendeu já a revelação do sonho, sim ou não? Diz ali que ele ficou um tempo ali sem falar com o rei. Sabe, esse um tempo aqui significa aproximadamente 1 hora de boca fechada. Ele ficou assim assustado, certo, suando frio. Eu penso assim, se fosse um outro, talvez, quem sabe, Daniel poderia chegar e dizer assim: agora você vai ver, seu rei, o meu Deus vai se vingar de ti. Foi isso que Daniel fez? Não, disse assim: que esse sonho seja contra os que te odeiam. Apesar de tudo, de Nabucodonosor ter tirado Daniel da sua casa, do seu país, da sua família, levar para um lugar estranho, ele não tinha mais ali as bênçãos do templo que ele desfrutava, o convívio na sua terra, na cidade de Deus e tudo mais. Quem sabe nem casar-se com a moça que ele sonhava, ele pôde se casar certamente. Ele não odiou e não odiava aquele homem, ele tinha e nutria no coração dele amor por Nabucodonosor. Que fantástico isso! Quando alguém vem contra nós, quando alguém nos odeia e nos machuca e nos pisoteia, a gente já se arma em riste para dizer assim: agora você vai ver só, toma. É ou não é assim? E de pronto quer se vingar. É ou não é assim que a gente age? É assim. Nabucodonosor Daniel não fez isso com Nabucodonosor, não. Diz assim: Senhor, ele ficou com o coração partido. E Nabucodonosor viu no semblante de Daniel a preocupação que ele tinha, porque a revelação daquele sonho não era favorável para com Nabucodonosor. E Nabucodonosor viu nos olhos de Daniel que Daniel não estava preocupado com o que ele pudesse Nabucodonosor fazer com ele, mas o que Deus estava para fazer com Nabucodonosor. É diferente ou não é? Ele viu o amor. Sabe, queridos, escuta uma coisa que Deus tem para dizer para você e para mim. O amor abre portas. As bênçãos abrem portas. Mas o ódio e a vingança fecham as portas. As maldições fecham as portas. Se você quer transformação no seu lar, na sua casa, não é revidando na mesma moeda de ódio, de vingança, e enfim, que você vai conseguir salvar o seu lar. É através do amor. É através do amor. Só o amor. Só o amor. Versículo 20. Daniel dá a interpretação e diz assim: ó rei, a árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos das aves do céu faziam morada. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu até chegar até o céu, e o teu domínio até a extremidade de toda a terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore destruía, mas a cepa com as raízes deixai, na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Ó rei, esta é a interpretação. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. É contra o Senhor. Serás expulso entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como a bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
Ó rei, és tu és esta árvore, mas tu serás cortado. Versículo 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Vai tornar a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Versículo 27. Ó rei, aceita meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez. Ó queridos, olha para mim, igreja. Nabucodonosor estava cheio de orgulho, cheio de si. Ele construiu, ele fez. Mas Daniel diz assim: olha, a mensagem do Deus do céu para você é que se você não reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você faz vem de Deus, não há salvação para ti. E Deus fala a mesma coisa para nós hoje. Tudo que nós somos, temos e fazemos, devemos dedicar ao nosso Deus. Devemos confiar que é Ele quem faz, não somos nós. Qualquer coisa boa que nós fizermos não vem de nós. Ponto final, vem de Deus em nós. E através de nós. Hoje eu vi o Léo tocando aqui. Léo, que lindo, querido. Tocando o cello ali. Amigão, querido, esse é um dom que Deus te deu. Nunca, jamais diga porque eu sou bom, ou porque eu consigo. Porque que Deus faz através de ti. Quando você toma esse instrumento, o Espírito Santo te toma para abençoar a vida das pessoas. E Ele quer te usar sempre, amém? Qualquer dom, é Deus, amém? Tudo, absolutamente tudo. No entanto, talvez se prolongue. Ó rei, põe cabo aos teus pecados, põe cabo a tua iniquidade, seja bondoso com as pessoas. Talvez se prolongue. Sabe por que o talvez? Essa profecia era condicional contra Nabucodonosor. Se Nabucodonosor se arrependesse de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com sinceridade e pureza de coração, eu pergunto, Deus permitiria que acontecesse com ele o que aconteceu? O fato de ele se tornar ali como um animal, como aconteceu? Sim ou não? Não haveria necessidade. Agora, existe arrependimento sincero e verdadeiro, existe arrependimento que não é sincero e não é verdadeiro. Alguns buscam arrependimento e tal, porque dizem assim, eu não quero sofrer ali os juízos e tudo mais. Não! Romanos capítulo 2, versículo 4 diz o quê? Ou desprezas no teu coração, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é medo do inferno, ou medo de perder isso, ou medo de perder aquilo. Essa não é a motivação correta. Alguns querem fazer as coisas certas pelo motivo errado. Eu vou guardar o sábado, porque se eu não guardar o sábado, eu tenho medo, vou acontecer isso, não sei o que lá. Se eu não devolver o dízimo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Se não, vai acontecer. Não, essa não é a motivação correta. A motivação correta deve vir de um coração que ama e olha para a cruz de Jesus assim, Ele fez isso por mim para me salvar. Meu Deus, quem és tu? O que o Senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer, como resposta de amor, ponto final. Amém? Queridos, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Agora entra a terceira pessoa
do singular. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Imaginem ali, imagine Nabucodonosor olhando para a Babilônia, que ele, na verdade, Nabucodonosor ele tinha uma mente privilegiada, ele foi um grande arquiteto, um grande construtor. Imagine ele olhando agora para esta cena, vendo a sua grande Babilônia, diz assim: eu construí, eu edifiquei, porque eu fiz, não é esta minha Babilônia, eu fiz tudo isto. E ele se exaltando ali. Então, o que aconteceu? Versículo 31. Falava ainda enquanto desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer as ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que ele dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Uau! Imagine, aquele homem, que era o rei, que decretava, que mandava e todo mundo obedecia. Quem é que parece lá um bicho lá se arrastando no chão, comendo capim? Quem é esse? É o rei? Não é possível. Como assim? Todo o orgulho dele foi por água abaixo. Foi ou não foi? E você vai dizer assim: mas por que isso? Gente, pense comigo. A nossa vida não é nada assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, tudo pode mudar em nossa vida. Pode ou não pode? Muda. É um marido que foi viajar e não voltou para casa, sofreu um acidente. Esse ano, houve tantas perdas por causa desse coronavírus. A minha filha esteve na Inglaterra fazendo um intercâmbio, e lá tem um pastor que a gente conheceu, uma família tão querida que abraçou ela, e ela ficou lá alguns meses e tudo mais. E o pastor de lá, que ficou amigo do meu irmão quando morou lá, ele veio para o Brasil, a família ficou lá, ele era pastor lá na Inglaterra, ele veio para o Brasil, contraiu o coronavírus, foi hospitalizado, foi entubado e morreu, e a esposa e os filhos não viram mais o pai. Meu Deus! Pá! Nossa vida não é nada. Um telefonema que você recebe, um telefonema, uma frase muda por completo a sua vida. Imaginem um diagnóstico médico, você vai para o médico e aquela, assim, descoloraçãozinha da sua pele que tinha ali, de repente é um melanoma, um câncer mortal. Nada, só uma pintinha, nada. Você perdeu o emprego. E agora o que vai ser da minha vida? Um chamado, o teu chefe ali chamou você para o escritório e você não esperava. E de repente diz assim: olha, eu sinto muito lhe dizer, mas a crise alcançou a nós, a gente está despedindo e vamos ter que dispensar muitos dos nossos colaboradores, e você está entre aqueles que estão na lista dos dispensados. Eu fico pensando na vida nossa como pastores, como ministros de Deus. Uma ligação. Você está sendo chamado para ir lá para outra igreja, outro lugar, outra geografia. Tudo muda. Tudo muda. Uma ligação, um nada. A perda repentina de um ente querido. Eu lembro, nunca vou esquecer quando meu sogro saiu de manhã de casa e não voltou à noite. Como um pai para mim. Aqui é uma coisa que marca a gente para sempre. De repente, já era. Nabucodonosor, de um instante para outro, de um segundo para outro,
ele passou a pastar como os bois. 7 tempos. Tempo aqui significa anos, 7 anos. Mas o reino dele não foi tirado, amém? Por que não? Porque Deus, e olha, escute o que eu tenho para dizer para você agora em nome de Jesus. Porque Deus, como um pai de amor, Ele vai dar o remédio, mesmo que seja amargo e doído, dolorido, tão somente para nos salvar, amém? Ele deu um remédio amargo, um remédio ruim, mas o único objetivo que ele tinha era salvar seu filho Nabucodonosor. E nós vamos conhecer esse indivíduo lá no céu. Já parou para pensar nisso? Não? Porque ele aceitou Jesus, ele aceitou o seu Deus. Diz ali o versículo 34 do capítulo 4, assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Deus do céu, e o louvei, e o glorifiquei, e disse que ele viva para sempre, cujo domínio é eterno, sempre eterno, e em cujo reino é de geração em geração. Ó queridos, quando você olha para o versículo 30 e para o versículo 34, tem 2 direções de visão diferente. Uma era uma dimensão horizontal. Nabucodonosor, sim, eu constituí sobre tudo isso, eu desfruto tudo isto, esta é a minha vida, eu tenho domínio. Só que enquanto ele estava apontando para esse nível para baixo, horizontal tão somente, Nabucodonosor estava completamente perdido. E Deus está a clamar a você, jovem em Cristo Jesus, não tenha sua vista somente na horizontal, porque olhando para cá é como se nós fôssemos animais, porque a vida perde completamente o sentido, é como se nós fôssemos animais. Só que Nabucodonosor, ele mudou o seu espectro de visão depois de ele passar por que ele passou, e agora ele olhou para cima e disse assim: eu olhei para o alto. E é esse o chamado de Deus para você e para mim hoje. Olhemos para o alto, olhemos para cima, não para as coisas deste mundo. E quando ele olhou para o alto, tudo na vida dele foi transformado, tudo foi mudado. Ele diz assim: eu olhei para e tornou-me a vir o entendimento. Se você não seguir a Deus e não aceitar a verdade que Ele tem para revelar para a sua vida, e seguir aquilo que Ele tem para a sua vida, é como se você fosse um louco. É o que diz o Salmo capítulo 14, versículo 1, e o Salmo 53 também, versículo 1, que diz: louco é aquele que vive como se Deus não existisse. É como se fosse uma mentalidade animalesca, o que diz lá Tiago capítulo 3, versículo 15. Diz assim: essa é a sabedoria que vem dos homens, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Se nós ficarmos com as nossas vistas somente para as coisas deste mundo, olhando na horizontal, nós estaremos vivendo como animais, olhando para as coisas desta terra, e nós nos transformaremos como animais e até agiremos como demônios, fazendo coisas absurdas diante de Deus. Mas não é isso que Deus tem para você e para mim. Não é o que Ele tinha para Nabucodonosor. Deus tinha um chamado para ele. Deus chamou ele no capítulo 1, Deus chamou ele no capítulo 2, Deus chamou ele no capítulo 3. Ele não aceitou milagres, maravilhas. Deus está chamando você, Deus está se revelando a você. Talvez seja esta a sua última chance. Talvez seja esta a sua última chance, você que está me assistindo, nos assistindo nesse momento. Deus está te chamando, não deixa para amanhã. Sabe que se tem uma coisa que o demônio consegue fazer, não é tirar a Bíblia da mão das pessoas, que é terrível. Não. Não é enviar pragas, que é terrível. Não, isso tudo é terrível, mas não é o pior. A pior coisa que o diabo inventou é a seguinte: quando a gente está pregando a mensagem de Deus, quando a gente está apresentando a Jesus, quando um pastor está apresentando do seu amor, o diabo vem, sussurra no seu ouvido e diz assim: bonito, mas não é hoje o seu dia de decisão. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã, não é hoje não, deixa para amanhã. Só que o amanhã nunca chega. Um dia Billy Graham, 1964, ele estava num hotel em Seattle, e ele acordou de madrugada, o grande evangelista Billy Graham, e foi impressionado fortemente pelo Espírito Santo de Deus para orar por Marilyn Monroe. E ele se levantou, se ajoelhou, orou por aquela artista de cinema.
No dia seguinte, de manhã cedo, ele falou com seus assistentes assim: entre em contato, eu preciso falar com ela, com Marilyn Monroe, eu preciso conversar com ela. E eles conseguiram contato, chegaram até um dos assistentes dela, diz assim: olha, o pastor Billy Graham precisa falar com ela. E o assistente diz assim: olha, ela está muito ocupada, talvez daqui a 2 semanas retorne a ligação, que quem sabe vocês conseguem falar com ela. Sabe o que aconteceu 2 semanas depois? Exatamente 2 semanas depois, o mundo ficou estupefato diante do seu suicídio. Não deu tempo. O dia da salvação é hoje. Você precisa aceitar hoje. Hoje é Cristo Jesus. Agora eu, disse Nabucodonosor, versículo 37, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E Ele pode humilhar os que andam na soberba, só com o objetivo de salvar. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aceita Ele hoje. Olha para mim, querido, em nome de Jesus. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Aceita o seu amor hoje. Talvez seja esta hoje a sua última chance. Deus te está chamando. Qual vai ser a sua resposta? Enquanto Mateus canta esse hino, eu oro ao nosso Deus do céu para que você responda a Ele dizendo: Senhor, eu não vou deixar para amanhã. Não vou deixar para amanhã. Hoje eu estou aqui e me entrego completamente a Ti. Tome a sua decisão.